RH, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nessa aula eu vou te ensinar o passo a passo de como elaborar um PDI de um colaborador. Se você não sabe o que é um PDI, é o Plano de Desenvolvimento Individual do funcionário e ele geralmente é realizado após a avaliação, o ciclo de avaliação de desempenho. E ele tem como objetivo desenvolver competências daquele determinado indivíduo, daquele colaborador que faz parte ali da equipe ou da organização. Mas antes de eu mostrar aqui o passo a passo, já clique em gostei, se inscreve no canal. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga no Carol Cabral Valente. Eu te ensino a ser uma expert em RH com conteúdo prático da área de recursos humanos. Então, é realmente passo a passo, vida real, prática, o que você vai aprender comigo. Eu sou gestora de RH, professora, palestrante, apaixonada pela área de recursos humanos e estou aqui tanto no YouTube como lá no Instagram compartilhando conteúdo da vida real do RH com você. Então se inscreve, me siga para você não perder nada. Agora bora falar sobre o plano de desenvolvimento individual? Bora lá! Então, já estou aqui com a minha tela mostrando para você esse modelo de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. O plano de desenvolvimento individual pode ser realizado via sistema. Então, se a sua empresa tiver recurso, tiver orçamento e você tiver a possibilidade de fazer o PDI dos seus colaboradores em um sistema, é possível. Porém, se a sua empresa não tem sistema, não tem orçamento para fazer esse investimento, você pode utilizar uma planilha de Excel como essa, porque o mais importante do que a ferramenta são as informações e o acompanhamento que esse PDI terá, ok? Então, não fique aí apegado de, só dá para fazer o PDI se tiver uma ferramenta, se tiver uma plataforma. Não, você pode fazer sim o PDI utilizando planilhas de Excel, não tem problema nenhum, tá? Bom, o PDI, gente, ele geralmente é construído logo após a avaliação de desempenho. Então, na avaliação de desempenho, a empresa, o RH, os gestores, a diretoria, vão ali escolher quais competências eles desejam avaliar na empresa, na organização. E aí, após essa avaliação, que é feita por um formulário, a gente precisa dar um feedback ao colaborador que participou da avaliação de desempenho. Um erro muito comum que cometem na avaliação de desempenho é atrelar a avaliação de desempenho a promoções, tá? E não necessariamente quem participa da avaliação de desempenho vai ser promovido. Muitas vezes a empresa não tem um orçamento para seguir com uma promoção, porém a gente precisa usar ali, tirar algo bom da avaliação, né? E não só a promoção, mas também propor desenvolvimento individual para as pessoas que participaram do ciclo de avaliação de desempenho. E como que a gente propõe esse desenvolvimento? A empresa ela pode utilizar do calendário de treinamento corporativo para propor treinamentos e melhorar competências, melhorar aspectos que apareceram na entrevista, na avaliação de desempenho como um todo. Porém, o gestor de cada área pode também propor um desenvolvimento individual para cada colaborador, com base no que apareceu ali na avaliação e é a proposta desse material. Então, aqui a gente tem o cabeçalho, tá? Então, você vai colocar o nome do colaborador e o setor que o colaborador trabalha. Então, é importante sempre, tá? Cadastrar o nome e o setor que esse colaborador faz parte para você ter ali o histórico, tá? Desse funcionário. Então, aqui em cima você vai preencher essas informações e aqui você vai começar a detalhar as competências que vão ser trabalhadas nesse PDI. O que eu recomendo para você? Que esse PDI, que dá avaliação de desempenho, você extraia no mínimo duas competências que vão ser trabalhadas no colaborador. E eu recomendo que você não passe de 3 a 4 competências, assim, o limite máximo. Acho ainda que 3 ou 4 competências é um pouco demais, tá? Eu não adotaria essa quantidade de competência, mas fica aí a critério da empresa. Por quê? Competência é um comportamento, né? É um conhecimento, uma habilidade, uma atitude
que ela precisa de tempo para ser desenvolvida. Então, nem sempre você vai conseguir desenvolver uma competência aplicando, por exemplo, um treinamento isolado. Muitas vezes você vai precisar mais do que isso, tá? Então, você vai precisar de vários treinamentos, você vai precisar de acompanhamento, você vai precisar ali de outras informações. Então, as competências não são ali uma coisa simples, não é algo simples de ser desenvolvido e a gente precisa principalmente de tempo, tá? Então, você vai ali selecionar as competências que aparecerem. Então, vamos supor que uma das competências é a comunicação e a outra competência é a liderança. Vamos propor primeiro aqui ações para desenvolver essa competência comunicação. Lembrando que o plano de desenvolvimento individual ele tem como objetivo desenvolver competências que foram ali sinalizadas na avaliação de desempenho, tá? Essa competência ela pode ter tido uma nota ruim, como também ela pode ter aparecido ali boa e a empresa está querendo só manter e desenvolver mais, porque é uma competência que o colaborador vai usar bastante no exercício da profissão. Então, quais seriam as ações que podem ali ser feitas, ser desenvolvidas para a competência comunicação? Primeiro, um treinamento sobre oratória. Então, a empresa ela pode ali propor para aquele colaborador que ele realize um curso, um treinamento, participe de palestra sobre oratória, tá? É interessante que a empresa ofereça esse recurso para o colaborador. Essa ação que está sendo proposta, é importante que a empresa dê esse recurso para o colaborador, tá? E não entregue só ali, se vira. Não, é importante que a empresa dê as ferramentas. Hoje existem treinamentos maravilhosos online que podem ser disponibilizados aí pela empresa para o colaborador por um valor até acessível, tá? Eu mesmo já faço vários treinamentos sobre oratória. Para mim é algo super importante que eu valorizo demais na minha carreira como RH. Então, só um exemplo, hoje existem várias plataformas de treinamentos, tanto presenciais quanto online, que é possível aí a empresa disponibilizar isso para o colaborador. Aí é importante que seja adotado mais de uma ação também, porque nem sempre num desenvolvimento individual de competências, uma única ação vai surtir o resultado que a empresa precisa ou que a empresa espera. Então, vamos supor que a gente incluiu aqui o treinamento de oratória, e que uma outra ação que a empresa propõe para o colaborador é a leitura de um livro, tá? A leitura de um livro sobre oratória e que, após a leitura desse livro, o colaborador faça, por exemplo, um workshop, tá? Crie um workshop e apresente um workshop para os colegas do setor, por exemplo, com base no livro. Por que, Carol, você está falando isso? Porque é sempre muito importante, gente, que quando a gente coloque treinamento, leitura, você proponha que o colaborador não só participe, mas que ele tenha alguma aplicação daquele material ao qual ele está tendo acesso, tá? Por que que isso é importante? Para que ele realmente utilize, bote na prática aquele conteúdo, aquela informação que ele recebeu e que não fique sendo só algo teórico, que ele só estudou, que ele só leu e termina ali. Então, quando você propõe uma aplicação, então, por exemplo, o colaborador ele vai fazer um treinamento de oratória e ele vai replicar esse treinamento para os colegas, ou ele vai ler um livro sobre oratória, sobre comunicação assertiva, e ele vai apresentar um workshop sobre isso. Quando você propõe alguma ação, alguma aplicação com base ali na ação de desenvolvimento, você aumenta as chances de você ver ali um melhor resultado daquela competência que você está ali buscando desenvolver no colaborador, tá? Então, beleza, colocamos aqui as ações que vão ser adotadas, a gente precisa colocar um prazo, tá? Tanto um prazo inicial quanto um prazo final. Sempre coloque um prazo. Quando você não coloca prazo nas coisas do RH, principalmente num PDI, gente, aquilo fica em aberto. Então, o colaborador nem sabe, quando que eu tenho que fazer isso? Quando que eu tenho que desenvolver isso? Não sei, não importa, né? Fica algo assim perdido, tá? Então, sempre coloque um prazo. Então, vamos supor que o prazo inicial para ele realizar o treinamento, vamos supor que o treinamento é um treinamento online e ele vai ter 30 dias de acesso ali naquele treinamento. Então, vamos supor que o prazo inicial para ele executar esse treinamento é dia 1º de abril e o prazo final é dia 30 de abril.
Já a leitura, a empresa quer dar ali um prazo um pouco maior, ele vai começar a fazer a leitura do livro depois que ele, executar o treinamento, então ele vai ter ali 45 dias para fazer a leitura do livro, porque cada um lê numa velocidade, né? Nem sempre as pessoas pegam o livro e lêem um livro em 3 dias. Se o livro for muito bom, eu até consigo ler um livro rápido. Agora, se o livro for um pouco mais pesado, de pesquisa, eu levo um pouco mais de tempo também. Então, a gente precisa levar isso em consideração. E a apresentação do workshop. Você pode colocar uma data, por exemplo, como 30 de julho, tá? Estou chutando datas aqui. Então, ele precisa, no dia 30 de julho, executar esse workshop. Aí nós temos o responsável. O que é o responsável? É a pessoa responsável por acompanhar aquele colaborador nesse trajeto rumo ao desenvolvimento individual. Então, o responsável geralmente é o gestor, tá? É o gestor direto. Então, você vai preencher aqui com o nome do gestor. O gestor, na verdade, vai preencher isso junto com o colaborador. E aqui, gente, é o mais importante do PDI, é onde muitos planos de desenvolvimento individuais se perdem, que é a questão do acompanhamento. Por quê? Não basta você criar um monte de ações, tá? Não basta você vir aqui e criar um monte de ações para o colaborador fazer e largar na mão dele e não dar ali um acompanhamento. Então, é muito importante que seja feito o acompanhamento dessas ações. Então, o que eu aconselho vocês preencherem aqui nesse PDI? Que vocês estipulem a data de encontros que o gestor e esse indivíduo e esse colaborador vão ter para falarem justamente sobre esse PDI. Então, vamos supor que lá no dia 18 de abril, por exemplo, vai ter o primeiro encontro. O colaborador vai estar no meio do treinamento de oratória. Aí, vamos supor que dia 5 de maio pode ter outro encontro. Ele vai ter terminado o treinamento e ele vai estar iniciado a leitura do livro. Dia 30 de maio, por exemplo, vai ter outro encontro. Então, é importante que esses encontros estejam definidos aqui no PDI, já com data, horário, com todas as informações. Para quê? Para que o processo não se perca, tá? É possível, Carol, mudar as ações? Nós propomos lá, nós fizemos a proposta de um treinamento sobre oratória, mas nós não conseguimos o treinamento. Ou então a gente viu que não estava dando efeito, que o colaborador não estava assistindo. Sim, o PDI tem essa flexibilidade, tá? Só que é muito importante que vocês tenham em mente já um prazo para você ver ali o desenvolvimento daquele colaborador durante um período de tempo. A gente colocou aqui ações curtas, tá? Eu falei aqui de ações para abril, para junho, para julho. Porém, é importante que você tenha em mente que uma competência ela precisa ir de no mínimo 6 meses para a gente começar a ver um desenvolvimento. Então, leve esse prazo em consideração também. Carol, se eu fosse preencher as outras competências, você pode vir aqui, ó, e colocar as outras competências e fazer a mesma ação que a gente falou aqui, tá? Você pode pegar também, ó, mesclar essa célula, por exemplo, e ó, aqui ficam as ações de comunicação, aqui vai ficar as ações de liderança. Então, a organização desse material, ela pode ser aí adaptada de acordo com o que fique melhor para você, mas o mais importante disso aqui são as informações que você vai incluir nesse material. Agora me conta, gostou dessa aula? Já curte aí esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nada e me segue lá no meu Instagram, Carol Cabral Valente, porque eu compartilho muito conteúdo lá no meu Instagram. Eu vou deixar ele aqui para você seguir, Carol Cabral Valente, lá no Instagram, ok? Espero ver você lá, espero ver você no próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, RH!